Na verdade, eu era funcionário da Nova Cap, do antigo DAE, Departamento de Água e Esgoto, hoje CAESB. E fiquei sabendo que a Procuradoria de Justiça, o Ministério Público do DF, estava criando quadro de funcionário, não existia. E estava requisitando quem quisesse compor esse quadro. E eu me ofereci, me requisitaram e eu dei início ao trabalho. E comecei a trabalhar com o único funcionário da época, que era o chefe de secretaria, o Dr. Arthur Sebastião César da Silva, que foi, na verdade, quem criou o Ministério Público. Era ele o procurador-geral. E quem me requisitou à época foi o procurador, era o Dr. Átila Sayol de Sapeixoto, que saiu muito rápido, porque ele pegou um câncer, faleceu. Foi uma tristeza muito grande. Era uma pessoa muito amável, pessoa capaz, muito amigo, e nós sofremos com isso. E entrou o doutor Miranda Lima, depois o doutor José Júlio Guimarães Lima, que era o procurador-geral, e nós fomos desenvolvendo um trabalho ali, aqui na Procuradoria. Eu fazia o ginásio e fui tomando gosto pelo trabalho do Ministério Público. Até então, muito jovem, 18 anos, eu não sabia o que eu ia querer ser na vida. Pensava assim, médico, medicina só era pela UNB. Passar num vestibular daquele tinha que ser gênio, né? E eu falei, não vou nem enfrentar. E além do mais, as aulas eram diurnas. Falei, não é para pobre, né? E eu fui tomando gosto e fui ficando. Foi assim a simpatia com o trabalho e com o pessoal que foi chegando e desenvolvendo um trabalho em conjunto. E nós fomos permanecendo. Até que um dia eu me formei em Direito, pedi licença para trato de interesse particular e fui tentar uma advocacia. Quase que eu morri de fome, porque naquela época só os advogados mais antigos é que tinham condições de pegar causas e tudo. O que aparecia para a gente era coisa de uma pobreza franciscana, que era melhor fazer pela Defensoria Pública, que era feito ainda pelo MP, né? E voltei a trabalhar. Depois apareceu uma oportunidade de começar a aparecer os concursos, coisa que não existia. Aí veio, primeiro concurso, delegado de polícia. Falei, gente, eu não nasci para desenvolver essa atividade, é uma atividade que requer, assim, muita dedicação, muita paciência, né? Mas eu fiz o concurso, passei, não tinha outro trabalho e tomei posse. Fiquei 2 anos e pouco. Aí a minha mulher falou assim, Lecir, é melhor você procurar um emprego, porque nossos filhos estão emagrecendo muito rápido. O salário era muito pequeno. Os menininhos gostavam de comer e não tinha comida. Então eu pedi demissão, fiquei desempregado. Falei, é melhor ficar desempregado do que ficar aqui sendo enganado, né? Mas era uma atividade, eu achava que não, mas era uma atividade bastante simpática. Todo mundo era aliado, ninguém sofria com os problemas, todo mundo se ajudava. Bom, aí passei e fui advogar para a antiga Telebrasília. Aí eu achei bom porque as empresas públicas, elas pagam muito bem. Na época pagava até participação no lucro da empresa. Aí os meninos engordaram. E eu achei bom, porque melhorei de vida e tudo. Mas sempre pensava em voltar para o MP. Eu queria ser, na verdade, defensor público. E era o início da carreira. Conclusão, apareceu o concurso de defensor público. E eu fiz, passei. E o procurador-geral à época, Dr. Dimas Ribeiro da Fonseca, falou, eu sei que você ganha 3 vezes mais do que ganha aqui, mas vem para cá, porque é um concurso muito difícil, né? Você não vai perder isso.
E era justamente na Avenida L2, prédio da antiga INSS. E lá nós ficamos muito tempo. Eu aprendi muito com o César é muito tarimbado, muito competente, e nós fomos desenvolvendo esse trabalho. E o quadro, na verdade, era uma dificuldade muito grande naquela época. Tudo era muito difícil, porque o Ministério Público ele era submetido à administração de uma diretora geral do Ministério da Justiça. E ela não tinha lá muito boa vontade com a gente, não. Ela dificultava um pouco as coisas. O pagamento era feito por lá e era demorado. Mas nós continuamos. Naquela época a gente estudava com dificuldade terrível, porque o horário de trabalho era o dia todo. E a gente tinha que estudar à noite, né? Mas todo mundo era assim. Então, fala assim, teve dificuldade? Não, a dificuldade era generalizada. Olha, tudo era muito difícil, né? Porque nada era fácil no início de Brasília. Não existia praticamente nada, né? Era máquina de escrever renta antiga, com aquelas fitas que a gente praticamente já não estava nem lendo mais o que estava escrevendo. Era difícil fazer um trabalho assim que desse um realce, que desse algum prazer de ver o trabalho, mas a gente fazia o trabalho. E tocamos a bola e fomos assim, enfrentando do jeito que chegava e fazíamos tudo, não deixávamos nada para trás. Eu abandonei a Telebrasília e tomei posse como defensor público. Aí veio aquela dificuldade salarial novamente. E a minha mulher batendo na tecla. Você voltou a sofrer e nós estamos sofrendo. Até que um dia resolvemos fazer uma greve, coisa inédita no país, uma greve de Ministério Público. Demos início, ficamos 22 dias trabalhando nessa greve, sem trabalhar, fechamos o Ministério Público e praticamente a justiça toda, até que o presidente Figueiredo, 2 horas da madrugada, resolveu assinar um decreto equiparando o Ministério Público com a magistratura. E aí melhoramos de vida novamente. Aí o que aconteceu? Começamos a ser promovidos. Eu queria ser defensor público. Mas não, você vai ser promovido. Fui a promotor substituto, promotor público. E passei também no concurso de advogado do Banco Central. Não fui, fiquei no Ministério Público até galgar o posto de procurador de justiça. Já como procurador de justiça surgiu a oportunidade de uma vaga no tribunal pelo 5º Constitucional. Eu entrei na lista e fui nomeado e fiquei 18 anos no tribunal. Até que os 70 anos chegaram e me mandaram para casa, né? Eu voltei, como me sentindo jovem ainda, passei a advogar. Estou advogando. Mas o Ministério Público do DF é o que eu sempre gostei, assim. Gostei muito do tribunal, mas o meu grande amor era o Ministério Público do DF. Realmente não existia estrutura. E o Dr. César, ele foi sempre um grande lutador. Foi uma dificuldade fazer um processo do quadro de servidores. Esse processo desapareceu algumas vezes. Quando ele aparecia faltando folha, e o César instruía novamente, voltava para lá. Até que um dia saiu o quadro, né? Quando o quadro saiu, eu já não era funcionário, mas era integrante do Ministério Público como membro. E aí já estava também para sair para o tribunal, mas foi um sofrimento criar esse quadro.
E, na verdade, éramos todos requisitados. Todos da Nova Cap. Era o único órgão que liberava funcionário para outro órgão. E criou-se o Ministério Público, e a gente era muito dedicado ao trabalho, porque o número de servidores era muito pequeno e o trabalho tinha aumentado muito. Às vezes a gente trabalhava domingo. Era uma dedicação muito grande. O César falava, vamos ter que trabalhar sábado e domingo para dar conta do trabalho. E a gente trabalhava. E nós não ganhávamos extra, não existia nada disso. Fazíamos por gosto e para dar conta do trabalho. Foi muito bom e foi muito significativo. Foi um período muito bom. Como nós tínhamos a Defensoria Pública, que era a defesa do necessitado, e tínhamos a promotoria, e o quadro era pequeno também, o de membro. Tinha muitas varas e poucos membros. Às vezes, nós acumulávamos as funções de defensor e de promotor. Dava confusão. Às vezes eu atuava num processo como defensor, de repente eu era promotor no processo. Dava nulidade no processo. Mas que história é essa? Se é defensor e é promotor? Então dava essa confusão. Vamos supor, atuava em Braslândia como defensor e atuava no Gama como promotor. Olha aí as distâncias, né? E tinha que atuar mesmo, tinha que fazer. E o deslocamento era feito utilizando carros velhos que quebravam, pegava fogo. Tem essas histórias do transporte de promotor. Era difícil, mas a gente fazia. Hoje você está em Braslândia, amanhã você está no Gama. Lá é defensor, lá no Gama você é promotor. Era desse jeito. Mas até que chegou-se à conclusão que a Defensoria Pública deveria, embora fosse ato federal, deveria ir para o Distrito Federal. Porque Brasília é diferenciada, né? O Distrito Federal é bem diferente dos estados. E conseguimos transpor essa atividade para o GDF. E deu muito certo. O Juizado de Pequenas Causas foi criado mais pelo Tribunal de Justiça, né? Hoje a ministra Fátima Nassi, Mário Machado, vários promotores, os procuradores, houve uma união. Foi criado para facilitar a prestação jurisdicional àqueles que não conseguiam chegar. A justiça era difícil, cara, era muito cara e o tribunal superlotado de trabalho, criou-se realmente essa instituição para facilitar o julgamento. E foi a solução. E cresceu muito, e o jurisdicionado aprendeu a procurar justiça, a defender os seus direitos. Mas você vai brigar por causa de R$200? Vou. O dinheiro é meu e eu preciso justificar isso. E era o juizado que resolvia. E que resolve, né? O Pedrinho foi um sofrimento para o Brasil todo. Retirado uma criança das mãos da mãe no hospital. E o Ministério Público ajudando muito a polícia. A polícia dedicou muito nesse caso. E houve uma união de forças. Todos nós nos envolvemos nisso. E até que, anos depois, descobrimos que esse menino, Pedrinho, estava em Goiânia. E conseguimos localizar e pegar esse garoto. Eu também participei, fui a Frutal buscar uma cópia de um processo que teria dado assim, informações a respeito, nós fomos lá, pegamos. Todos nós ajudamos no caso.
foi um grande sofrimento. E eu tive muito contato com os pais dele, e a gente via, a gente sofria também com os pais, né? Querendo o filho de volta. A gente fazia tudo que chegava e tudo era muito difícil, tudo era crime, era uma mãe que o marido abandonou com 3 filhos e ela procurava a gente querendo resolver o problema. E ela queria que resolvesse no dia, a mãe querendo. Meu marido foi embora, não deixou dinheiro, estou com os 3 meninos passando fome. Nós tínhamos que dar dinheiro para a mãe comer com os meninos, para voltar depois trazendo documento para a gente propor uma ação. Era desse jeito que a gente vivia. Grande parte do salário ia para a pobreza, no serviço social. Nós vivíamos assim, além do trabalho, nós sofríamos com a pobreza, né? Que queria, por exemplo, eu quero meu marido hoje com dinheiro para me dar comida para meus filhos. Minha senhora, nós não vamos achar seu marido mais, e a senhora vai precisar ou voltar para sua terra, ou arranjar um emprego, alguma coisa. Os menininhos, 2, 3 crianças, isso aí era sempre, né? Porque era muito difícil tudo em Brasília, né? E o pessoal bebia muito, né? Era uma bebedeira incrível, porque era muito frio, muita poeira, e ninguém ganhava muito bem também. Nós fomos, de certa forma, assim, não vou dizer enganados, mas falava-se numa dobradinha. O pessoal vinha de fora para trabalhar em Brasília, pensando que ia ganhar o dobro. Chegava aqui e era o engodo. Não tinha isso, não. Quando não existia corregedoria, essa parte ela era exercida pelo próprio procurador-geral, né? E pelos assessores dele, que normalmente eram membros do Ministério Público, que davam a solução necessária. Na época, o procurador-geral era... O primeiro foi o João Ulloa, que foi depois desembargador, e depois o doutor Geraldo Nunes. Nós fomos lá 2 vezes. Era território, né? Mas era uma administração tranquila, porque todos eram conscientes de suas responsabilidades. Na verdade, nós não tínhamos que corrigir nada. Os integrantes do Ministério Público eram todos capazes, eles se ajudavam, resolviam as situações. E também voltando dentro das grandes dificuldades que nós tínhamos. Eu tenho a impressão que os grandes administradores do país não gostavam muito de Ministério Público, porque o Ministério Público ele tem assim um perfume de denúncia, né? De transformar uma pessoa em réu, botar para responder processo. Não era uma função muito simpática. Eu acredito que isso dificultava muito, né? Mas aqui nós fomos muito bem acomodados pelo tribunal. Era aquela amizade também, que partia do chefe de secretaria, que era o doutor Arthur César, com a presidência do tribunal, com os desembargadores. Ele conseguia tudo isso. E nós ficávamos bem. Era um período bom, porque era confortável. Era muito bom. Naquela época se comunicava por telex. O telefone era muito difícil, embora existisse telefone, mas não tinha longo alcance, né? Então era tudo telex. É impressionante como funcionava bem, porque, felizmente, quem integra o Ministério Público, ele está consciente de que ele tem que cumprir o dever. Existe uma legislação, a Constituição, as legislações esparsas e a individualidade e a independência de trabalho de cada membro do Ministério Público, com as grandes responsabilidades. Então todo mundo era consciente disso,
que tinha que cumprir a lei e ser responsável. E isso existia, todos eram assim. Por onde eu passei, eu fiquei apaixonado. Eu fui a Roraima e fui ao Amapá. Apaixonei pelos dois, não fui a Rondônia. Mas tudo muito bem organizado. O entrosamento dos juízes, dos funcionários com os promotores, era assim, um entrosamento maravilhoso. Era muito bacana. Nas vezes que eu fui, eu gostei muito. Eu era funcionário e estava terminando o curso de Direito, precisava fazer estágio. E até que se criou a oportunidade de ficar perto de alguns promotores fazendo o trabalho da promotoria como estagiário. Então eu, como estagiário, oferecia denúncia, assinava e o promotor assinava também. Quando eu era defensor, todos nós tínhamos que tomar conta de vários estagiários. Era estudante de direito que ia para a defensoria pública como é hoje. Só que naquela época era assim, como nós éramos um número muito pequeno de membro, e vinha muito estagiário. E o estagiário, ele fazia o trabalho dele e dava a peça para a gente corrigir. Olha só. Eu tive uma época com 25 estagiários. O estágio da Defensoria Pública, sem puxar o lado meu, era um estágio assim tão valioso que ele preparava realmente o profissional. Ele às vezes não gostava, mas nós corrigíamos a peça 2, 3 vezes. Enquanto ela não estivesse apta a ser encaminhada a um juiz, a gente não liberava. Ah, mas já fiz isso 2 vezes, vai fazer outra vez. Precisamos corrigir e mandar um trabalho, até porque o estagiário assinava e nós, defensores, também assinávamos. O estágio preparou muito profissional, muito promotor, muito juiz. O conselho era encaminhar, ele tinha, como tem até hoje, atividade e competência para analisar casos duvidosos, assim, que envolvem a instituição, mas que estão fora da corregedoria. Então o conselho, ele julga, até hoje, esses casos que precisam ser melhor analisados por um colegiado e não por uma única pessoa. Entende-se que a análise por uma única pessoa de um caso sério é colocar em risco o direito da pessoa. Então o conselho, ele é necessário. E me colocar lá no conselho umas 2 ou 3 vezes, uma coisa assim. É mais um trabalho, mais um aprendizado, né? Que prepara a gente para muita coisa na vida. Graças ao conselho, eu não tive grandes dificuldades de julgar no tribunal, porque eu já tinha passado por lá. Eu nem pensava que ia para o tribunal, mas aprendi a julgar, discutir em colegiado. Foi graças a isso. O conselho é muito importante, divide responsabilidades. O Ministério Público, até a Constituição de 88, ele não era muito, ele tinha que requerer, tinha que opinar e requerer. A situação dos ministérios públicos, de um modo geral, ele não era muito bem clara. A gente seguia mais o Código de Processo Civil, de Processo Penal, Código Penal, as leis esparsas referentes a crimes, direitos civis e etc. A Constituição veio e deu força ao Ministério Público, tanto que criou o Ministério Público da União. E aí o que é o Ministério Público da União? É formado pelo Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e o do Distrito Federal. Então criou-se, deu mais força ao Ministério Público e ampliou-se assim,
os direitos e deveres. E o Ministério Público ficou fortalecido, muito. Depois veio a Lei Complementar 75, melhorando a situação funcional e monetária. O Ministério Público ficou conhecido e projetou-se perante a sociedade. E contou para a sociedade que a sociedade deveria procurar o Ministério Público. O Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público do Distrito Federal, o Ministério Público Federal, que estava pronto para receber quem necessitasse, né? Por exemplo, graças ao Ministério Público do Trabalho, o trabalho escravo no Brasil, que até hoje existe, está sendo coibido pelo Ministério Público do Trabalho, né? É a pessoa trabalhando sem as condições, trabalhando sem alimentação, dormindo em locais fétidos, e os patrões não pagando o que o trabalhador merece. Isso recentemente. A gente está vendo aí na televisão a atuação do Ministério Público do Trabalho. Uma atuação, assim, verdadeiramente grandiosa. O Ministério Público tem o sentimento legislativo no sangue. Então o Ministério Público ele se mete em tudo para beneficiar, para criar uma lei. E todos são capazes para chegar e oferecer uma munição para o senador, para o deputado, para quem de direito, para melhorar, facilitar a vida dos povos, né? É o Ministério Público que está sempre dando a cutucada para dar uma melhorada, para criar uma lei, para consertar a lei que é inconstitucional. O Ministério Público vai e anula através da lei nos tribunais, tanto no Supremo, no tribunal aqui local. Se ela é inconstitucional, o Ministério Público está atuando. A inconstitucionalidade ela é prejudicial. Criar essa escola foi uma maravilha e ela funciona maravilhosamente desde o início, com um entusiasmo incrível. E todos que criaram aquilo ali, o Procurador-Geral Geraldo Nunes era um entusiasta nessa escola, apaixonado pela escola. E ela, assim, deu muita força e treinou e orientou muito o profissional para os grandes concursos do país. É ela. E a da magistratura também, que tem o mesmo objetivo. Quando surgiu a ideia, todos ficaram assim emocionados com a ideia de se criar essa escola. Foi uma maravilha. Então todos se uniram para isso. Evidentemente, alguns com mais afinco, né, mais dedicação. A associação, ela também, a exemplo da própria escola, ela também foi criada com muito entusiasmo, né? Porque para unir os próprios membros, a família e tudo, dar o conforto, fazer reivindicações através da associação, ganhamos muita coisa para o Ministério Público. Através dela que se conseguiu, na verdade, até essa greve com a melhoria salarial e tudo. Foi através da associação. Eu era vice-presidente dela quando explodiu a greve, que foi criada pela nossa colega dedicada, a doutora Elza Lugon, que está aposentada. Ela é que chefiou isso e que empurrou a coisa e enfrentou até uma coisa bastante inédita. A gente assim um pouco receoso, mas promotor fazer greve? Ou faz greve ou morre de fome. Naquela época era estômago, né? Era comida. E a gente estava muito aquém. Então é através da associação que se reivindica os benefícios e melhoria, os benefícios para os membros e a melhoria para a instituição. Bom, teve o caso Pedrinho, né, que o Ministério Público esteve à frente com a polícia.
Teve o caso da Ana Lídia, né? Que foi assim, é uma coisa que até hoje causa perplexidade, né? E o Ministério Público conseguiu praticar atos de justiça nos dois casos, que eu me lembro bem, né? Esse da Ana Lídia com uma tristeza muito grande, né? Eram vários integrantes que realmente, inclusive o irmão dela, que me falou muito à época, que seria o responsável pela entrega dela aos estupradores, né? O caso do Mário Eugênio, que foi assassinado, foi outro caso que o MP também atuou com muita integridade para prender os assassinos do Mário Eugênio, que era um jornalista, criminalista, que falava tudo que ele via, né? Então, foram 3 casos que, na minha época, apareceram assim com muita força, muita dificuldade. E deu muito trabalho para todos nós.